Poucas coisas consomem a alma de um homem como uma obsessão. Imagine alguém que perde algo para uma força descomunal da natureza. Essa força tira algo dele, algo importante. Esse alguém passa a vida toda buscando vingança contra essa força da natureza. Não importa a sua solidão, não importa o quanto esse homem esteja perto dos portões do inferno, ele continuará sua busca. Isso é o que define o romance Moby Dick, de Herman Melville. O escritor estadunidense produziu diversas obras literárias, sendo que o tema marítimo ocupou muitas de suas publicações. Ele próprio era um homem do mar. Em 1851, ele publicou seu livro mais famoso, que foi adaptado para o cinema diversas vezes. No livro, acompanhamos a narrativa do ponto de vista de Ismael, que é o protagonista. Ele é um recém-chegado à tripulação do Pequod. Ele era um jovem que queria aventuras e, no final das contas, ele acabou encontrando uma tragédia. Esse navio baleeiro possui um excêntrico capitão, Ahab. Ahab possui uma prótese em uma das pernas e uma cicatriz que marca o seu rosto, mostrando que ele é um homem que passou por diversos traumas. Todo o livro gira em torno de uma caçada, a baleia branca Moby Dick, que é um cachalote albino, uma baleia enorme. Em artigo do doutor em História Kleber Vinícius de Amaral Felipe, ele caracteriza a viagem do capitão Ahab não como uma aventura épica, mas como uma grande monomania. Embora do ponto de vista clínico o termo tenha caído em desuso, seu sentido figurado continua muito atual. No período do século XIX, a loucura voltou a ser um tema recorrente no romance. A vida moderna, com seu maquinário pulsante e sua celeridade, desgastava os nervos das pessoas. Segundo a análise de Philippe, abro aspas. No século XIX, a loucura foi convertida em um dos mais proeminentes topos literários. Além de integrar a trama e desorientar os personagens, também é possível sugerir a existência de uma linguagem da insânia, o que parece um contrassenso, já que se espera do louco, afetado por delírios ou moléstias capazes de suplantar a racionalidade, a incapacidade de recorrer a sistemas complexos de comunicação. Fecho aspas. O romance Moby Dick recebeu algumas definições da crítica literária. Houve certo consenso em ver um livro como uma alegoria de um homem que abandona o mundo burguês, o cristianismo e a natureza, numa luta contra o mal, representado pela baleia, que é um ser sublime. Ahab foi considerado louco, insano, lunático e monomaníaco. O seu devaneio é a força que o motiva a seguir em frente em sua caçada. Definir Moby Dick em um único gênero literário é difícil. Melville utilizou diversas fórmulas e formas narrativas dentro do romance. Para quem lê, tudo começa como uma aventura, e ao longo da trama, tudo se encaminha para uma tragédia. A própria narrativa acompanha o estado de espírito de Ismael. No início, uma aventura, uma história divertida, e ao longo do tempo, uma coisa trágica, uma coisa pesada. A mistura dos gêneros no livro está relacionada a uma estrutura interna, então, portanto, por mais que diversas formas e fórmulas tenham sido usadas dentro do romance, ele tem uma coerência interna. A água nas mitologias e cosmogonias representa o caos. Esse caos, estado de desordem, preexiste aos próprios deuses. São eles que ordenam o caos e criam um mundo, a terra firme pela qual a vida pode florescer. Na literatura clássica, são as águas do mar que impedem o retorno dos viajantes. Navegar é preciso, mas o retorno é bem impreciso. Não seria difícil associar, desse ponto de vista, o mar à loucura. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Vocês sabem o quanto isso é importante. Gostaria de agradecer às 112 pessoas que estão inscritas no canal. Espero que o canal cresça mais para poder fazer com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Com as grandes navegações da era moderna, a humanidade conheceu um período de acumulação de riqueza sem precedentes. O mundo pareceu encurtar de ponta a ponta. Os recursos naturais foram extraídos de forma predatória. A caçada da baleia em alto mar é mais que uma monomania. Ela é a própria demanda de seu tempo histórico. A caça dos mamíferos aquáticos era parte importante da economia mundial. O óleo de baleia possuía variados usos. Era usado como combustível nos lampiões públicos, lubrificante para maquinários e na produção de sabão e margarina.
além de sua carne ser vendida, né? E inclusive meu pai falava que comprava muita carne de baleia ainda na segunda metade do século XX. No século XVIII, o Oceano Pacífico, lar das baleias jubartes, viu a população de cetáceos diminuir. Para economizar tempo, os navios baleeiros passaram a instalar fornos de tijolos para produzir óleo durante a navegação. O tempo de estadia a bordo aumentou para até 3 anos. Para capturar baleias, era preciso navegar por longas distâncias no Oceano Pacífico, regiões desconhecidas, porém mais propícias a encontrar as baleias. O fato mantém relação com a história. Nesse intuito, o governo dos Estados Unidos da América elaborou uma expedição para registrar novas cartas de navegação. Essa expedição foi liderada por Charles Wilkes. No século XIX, no ano de 1836, o Congresso americano aprovou a Expedição de Exploração dos Estados Unidos da América, o primeiro empreendimento científico estadunidense no oceano. Mapeou o Pacífico e a costa noroeste da América do Norte. A viagem começou no estaleiro da Marinha, em Norfolk, em 1838, seguiu para a América do Sul, atracou no Rio de Janeiro, atravessou o Cabo Horn, mapeou regiões antárticas, subiu a oeste do continente, costeou a América do Norte, até chegar à Austrália e ilhas do Pacífico. Diferente dos empreendimentos científicos e comerciais, a Rabi não buscava a caça pelo lucro, mas sim por vingança, a Moby Dick. A motivação não está apenas no ataque que sofreu da baleia branca, está no aspecto do sublime que o animal possui. Sua monomania não o impede de realizar outras funções, como conduzir o navio. A loucura que comete a Rabi é das mais perigosas, e a que pode ser dissimulada por frieza calculista. Como descreve Felipe, abro aspas. O fragmento é extenso, mas incontornável. A Rabi é um Prometeu, e seu mal atua como um abutre a dilacerar continuamente seu coração. A associação entre a criatura que o devora por dentro e o inferno interior que escancara suas portas sugere uma catabase, ou seja, uma descida ao mundo subterrâneo. Despertar do pesadelo seria um regresso parcial, pois a Rabi irrompia como uma coisa viva, como a própria vacuidade. Fecho aspas. A loucura que o acomete é de origem moral. Suas ações não são irracionais, portanto, ele guarda alguma razão dentro de si. O que a Rabi não consegue conter é sua paixão e violência. Seu comportamento, aparentemente incontrolado, ganhou exoneração por ser considerado louco. Então, por ele ser considerado louco, quanto mais o primeiro estágio de loucura estaria no fato de ele lutar contra uma baleia branca com apenas uma faca e perder a perna. Esse foi o primeiro encontro dele com Moby Dick. O segundo estágio seria a monomania após perder a perna para Moby Dick. Então, a partir do momento que ele vive mutilado, ele acumula esse ódio dentro de si e parte para uma vingança em alto mar. Esse é o segundo estágio da sua loucura. As forças hostis e inomináveis que estavam contra o homem eram associadas à baleia. Moby Dick era o próprio inferno do Capitão Ahab, uma força inescrutável que o retirava da cama molhado de suor. Esse homem não seria menos louco que os seus compatriotas modernos. A loucura e a razão não se excluem na história de Moby Dick. Me parece até que elas se complementam. Herman Melville era um homem do mar e escreveu diversas histórias sobre marujos. Recomendo tanto a leitura de seus livros quanto a leitura do artigo que serviu de referência para esse vídeo, que é um artigo muito bom de história e literatura. Leiam se vocês puderem. As referências estão na descrição do vídeo. O artigo é intitulado A Monomania de Ahab e Moby Dick, 1851, de Herman Melville, publicado na Revista Brasileira de História, volume 44, número 96, de 2004. Seu autor é o historiador Kleber Vinícius do Amaral Felipe, graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia e doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, você sabe o quanto isso é importante. E também deixa aí sua experiência, você conheceu essa história por onde? Pelo filme, pelo livro, por alguma animação? Tem animação de Moby Dick também, por aquele capítulo do Pica-Pau onde ele enfrenta Moby Dick, então deixa aí. Até o próximo vídeo.